Conforme requerimento número 411 do vereador Alexandre Sintra. Vereador, se o senhor quiser já ficar aqui, por favor. Por favor. Vereador Alexandre Sintra, aprovado por esta Casa, convidada à Assembleia Espiritual Local dos Barrais de Mojimirim para comparecer à sessão de Câmara do dia 17 de outubro de 2022, para falar sobre a perseguição sistêmica à fé Bahá'í no Irã e a resistência pacífica dos Barrais. Então, eu quero convidar agora o Rafael, acho que ele está acompanhado, por gentileza, adentro ao plenário. Vereador Alexandre, o senhor deseja usar a palavra para a abertura antes da fala? Fique à vontade. Excelentíssima senhora presidente, membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, imprensa, internautas que nos acompanham em casa, boa noite a todos. Bom, primeiro agradecer aos senhores pela aprovação do requerimento 411, que, nesse caso, eu fiz o requerimento para convidar a Assembleia Espiritual Local dos Barrais em Mojimirim para comparecer à sessão de hoje, no dia 17 de 2022, para falar sobre a perseguição sistêmica do Bahá'í no Irã e a resistência pacífica dos Barrais. Requero à mesa, na forma regimental, do estilo após ouvido ao douto plenário, que convide a Assembleia Espiritual Local Barrais de Mojimirim para comparecer à sessão de Câmara no dia 17 de outubro de 2022, às 18h30, no plenário da Câmara, para falar sobre a perseguição sistêmica dos Barrais no Irã e a resistência pacífica dos Barrais. Agradecer, não posso deixar de agradecer a presença de todos vocês, os Barrais, em nome da Goli Soltani, minha amiga querida. Eu sei o quanto vocês têm um trabalho extremamente sério, e nesse país que é tão plural, tão miscigenado, né, que onde o Estado é laico, a gente está passando também por grandes intolerâncias religiosas, né? A gente está vendo isso principalmente nesse momento de campanha política, esse ano, em falando, eu que sou negro, que não faço parte de nenhuma matriz africana, mas na minha essência, na minha raiz, fui criado na Igreja Católica, mas a minha essência, os meus ancestrais, chegaram nesse país trazendo as matrizes africanas. E a gente está vendo essa intolerância acontecer com todas as religiões. Cito a matriz africana por ser um país que tem muita herança cultural do negro, principalmente na questão religiosa. E assim que eu recebi a presença de vocês do Bahá'í, para falar sobre esse assunto, eu achei de uma importância incrível. E aqui, essa casa bicentenária que tem esse papel, de abrir espaços para os diálogos, aqui ao Parlamento, aqui é o lugar onde se discute tudo, todo tipo de assunto. Portanto, sejam bem-vindos. Senhora presidente, membros da mesa, distintos vereadores presentes, público aqui conosco e amigos assistindo pela internet, boa noite. Em nome da comunidade Bahá'í de Mojimirim, gostaria de agradecer profundamente pela oportunidade conferida por esta casa, após termos sido convidados pelo vereador Alexandre Sintra. Embora seja um prazer e honra estar aqui hoje, certa tristeza também se apodera de mim, por conta da forma como os Barrais têm sido tratados no Irã desde o início da revelação Bahá'í, através de perseguição sistêmica, institucional e incessante. Todo e qualquer tipo de intolerância é baseada na ignorância. Mas dentre as várias formas de se posicionar contra, os Barrais optam por se manifestarem de forma pacífica, compartilhando e alertando a sociedade dessa triste realidade. E isso é o que estamos aqui hoje fazendo, compartilhando e alertando. Sobre a fé Bahá'í, seu princípio fundamental é a unidade. E esta pode ser exemplificada se assemelhando a um jardim. Suas flores com cores, formatos, aromas distintos tornam tal jardim tão belo.
nossas experiências, nossas realidades e crenças diversas, quando unidos, podem tornar tal diversidade nosso maior trunfo para a transformação da sociedade em uma versão melhor de si mesma. Pela visão Bahá'í, acreditamos que Deus é um só, que as religiões são enviadas do mesmo Deus, portanto, em essência, são uma só religião, e que a humanidade é uma só família humana. Dentro deste princípio nasce a revelação Bahá'í, inicialmente com o Bab, em 1844, no Irã. Após revelar sua missão, começam as perseguições. Após alguns anos de aprisionamento, em 1850, aos 30 anos, o Bab é martirizado. Foi executado por uma bateria de 750 atiradores. Seus restos mortais foram escondidos por quase 50 anos, quando então pôde ser sepultado em seu santuário no Monte Carmelo, em Israel. Entre aqueles que reconheceram o Bab, Bahá'u'lláh prontamente aceitou sua mensagem e começou a ensinar a todos sobre a nova revelação de Deus que havia surgido. Bahá'u'lláh é um título, o qual havia recebido do próprio Bab, que significa a glória de Deus. Bahá'u'lláh, após receber a inspiração do Espírito Santo, em 1863, quando exilado em Bagdá, declarou que ele era o prometido, o qual o Bab preparava o mundo para sua chegada. Um novo exílio aguardava Bahá'u'lláh, agora em Aca, a cidade-prisão. Nos anos finais de sua vida, foi autorizado a fixar sua residência fora dos portões de Aca, onde residiu seus últimos 20 anos, falecendo em 1892. Após novos paradigmas terem sido propostos por Bahá'u'lláh, visto a corrupção generalizada na época, o governo não aceitou que fossem ensinados valores que empoderassem os oprimidos ou capacitassem os ignorantes. Tão logo, acusações falsas eram feitas para justificar perseguições e punições aos Bahá'ís. Uma das primeiras seguidoras do Bab, Tahirih, era filha de um clérigo famoso no Irã, mas que ao tornar-se seguidora do Bab, também foi perseguida e aprisionada anos mais tarde. Após decretada sua sentença de morte por ser Babi, no momento de sua execução, se virou para seu carrasco e disse: "Você pode matar-me quando quiser, mas não pode impedir a emancipação das mulheres." Hoje vemos como a sociedade iraniana respondeu à triste morte da jovem Mahsa Amini, de 22 anos, que foi presa em Teherã pela polícia da moralidade, por não cobrir o cabelo com o hijab da forma adequada. Embora nas décadas de 1950 e 60 as perseguições começaram a atenuar, a história mudou drasticamente em 1979 com a Revolução Islâmica. A brutalidade com a qual os Bahá'ís eram hostilizados nas ruas era massacrante. Direitos básicos à vida eram negados: educação, saúde, assistência a idosos, propriedades confiscadas. E como se não fosse suficiente, cemitérios Bahá'ís eram invadidos, profanados e demolidos. Uma história que ocorreu no dito período foi a da jovem Mona, de 17 anos. Em 1982, Mona estava em sua casa, quando ela e seu pai foram detidos pela Guarda Revolucionária. Em sua detenção, foi acusada de perversão à juventude e à infância, pois dava aulas de virtudes em um orfanato. Após 28 dias de sua prisão, foi torturada às chibatadas e então morta por enforcamento. Dentre as acusações mais comuns, os Bahá'ís causavam insegurança intelectual e ideológica na sociedade islâmica, justificando assim cerceamento de liberdades e outros direitos à vida. Só no ano de 2022 foram presos ao menos 80 Bahá'ís. Uma vila inteira em Mazindaram foi fechada por 200 oficiais do governo iraniano, apreendendo bens e propriedades de Bahá'ís, e estes sendo demolidos enquanto os próprios Bahá'ís assistiam, sem ter o que fazer ou a quem recorrer. É importante deixar claro que a fé Bahá'í não renega, questiona ou faz oposição à mensagem declarada por Muhammad, o profeta do Islã. Entendemos que a mensagem trazida pelo manifestante foi deturpada por parte de seus clérigos e do governo teocrático atual no Irã. Uma evidência de que as mensagens trazidas por Muhammad e Bahá'u'lláh são inspiradas pela mesma fonte é que no próprio sagrado Alcorão, na 112ª surá,
a surá da unicidade. Nos versículos 1 e 2, o manifestante do Alcorão declara: em nome de Deus, clemente, misericordioso, dize, Ele é Deus único. Ele é Deus único. Embora todo esse sofrimento, o crescimento de qualquer organismo vivo tem como característica marcante a dor e o sofrimento. Nenhuma semente é capaz de germinar se a camada externa dela não for rompida pela força latente de seu broto. Embora seja doloroso à comunidade Bahá'í mundial assistir tais perseguições, é nítido como demonstram dia e noite sua força, determinação e resiliência. O espírito em que resistem a tais investidas está descrito em Salmos, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ainda no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Ainda que toda esta tristeza, essa triste realidade, seja contemporânea a nosso tempo, a semente da prosperidade da humanidade, sem dúvida, já foi plantada nos corações de cada indivíduo, pois Deus, em sua magnanimidade, concedeu à sua criação virtudes e qualidades espirituais. Basta que saibamos usá-las. O meio pelo qual é possível canalizar o potencial do indivíduo é através da educação. A educação é capaz de romper a barreira da ignorância e reduzir assim qualquer tipo de intolerância. Bahá'u'lláh, entre seus ensinamentos, diz: considerai o homem como uma mina rica em joias de inestimável valor. A educação tão somente pode fazê-la revelar seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício. Em diversas partes do mundo, assim como os Bahá'ís, cristãos são perseguidos, judeus são perseguidos, budistas são perseguidos, islâmicos são perseguidos, tudo por conta de suas crenças. Mas no Novo Testamento, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, está escrito: porquanto, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também ocorre em respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Deus é um só, a religião é uma só e a humanidade é uma só. Cada voz que se associa e se une à causa do amor e da justiça, permanecendo unidas, certamente serão ouvidas por nossos irmãos de fé e outros tantos hoje perseguidos, confirmando assim um dos ensinamentos mais preciosos de Bahá'u'lláh, que diz que tão potente é a luz da unidade que pode iluminar a terra inteira. Com amorosas saudações Bahá'ís, a comunidade Bahá'í de Mogi Mirim. Rafael, por favor, permaneça aí. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Com a palavra, vereador Alexandre Sintra. Rafael, você sabe o quanto eu sou seu fã, né? O quanto eu sou seu fã. A Goli sabe disso também. Eu gostaria de saber de vocês, Bahá'ís, qual é o programa que vocês têm voltado para a educação religiosa, né? Como que vocês aplicam isso? A partir de que faixa etária acontece isso? Como o próprio Rafael disse, que só através da educação a gente vai conseguir romper barreiras. Só através da educação, para tudo. Até para entender melhor as religiões. Então, eu gostaria de saber qual é o programa que vocês têm sobre educação religiosa dentro do espaço que vocês têm aqui em Mogi Mirim. Pois bem, como o princípio que já foi repetido e dito é da unidade, os Bahá'ís se veem dentro da sua realidade como uma parte de um todo, a comunidade Bahá'í ela não se fecha em si própria.
O desenvolvimento dos programas educacionais dentro da comunidade Bahá'í visam exatamente o processo de empoderamento espiritual das pessoas. O desenvolvimento do entendimento das virtudes e como melhor aplicar elas nas nossas ações, nas nossas interações, sejam elas interações familiares, entre amigos, com a sociedade. Esse processo, hoje nós temos ele já formatado em um processo que é desenvolvido por um instituto que iniciou na Colômbia, que se chama Instituto Ruhi. E foi desenvolvido todo um material para todas as idades, crianças, jovens, adultos, onde os participantes eles têm um momento de reflexão sobre tais virtudes, sobre o entendimento da forma como pode ser aplicada para ajudar na transformação individual e coletiva de cada um. Hoje, em Mojimirim, nós temos essas atividades estabelecidas. Uma das instituições que apoiam essas atividades é a própria ICA, onde, antes da pandemia, nós atendíamos até nas escolas que o próprio ICA atendia, além da sede da instituição. Mas fora da ICA também nós desenvolvemos nas vizinhanças, porque toda a ideia do processo é que as pessoas se tornem a promotora da própria transformação, não esperando de uma forma passiva que alguém venha até elas e transforme a realidade delas. O processo, como eu disse, não é fechado aos Bahá'ís, então cada indivíduo que tem o desejo de se envolver nesse processo, ele passa por um momento de capacitação para daí ele poder estar aplicando esse processo com outras pessoas, com amigos, com conhecidos ou até desconhecidos. O processo ele é aberto à realidade daqueles que desejam estar servindo, exatamente. Então as famílias são envolvidas, o seio familiar é o primeiro núcleo social, então a gente entende que começa dali, mas se expande para toda uma sociedade. Então esse é o processo hoje educacional, que não é para se tornar Bahá'ís, mas sim se tornar cidadãos conscientes do seu papel e responsabilidade na transformação social. Com a palavra, vereador GB. Boa noite, Rafael. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, você, internauta. Boa noite, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Cumprimento também a comunidade Bahá'í que aqui está, representando uma comunidade fantástica que eu tenho convivência com muitos deles. Nós estamos vivendo, Rafael, um momento muito delicado em nossas vidas. Estamos aí em reta final de uma campanha política que colocou as pessoas umas contra as outras. Hoje, a gente vê o católico odiando o evangélico odiando o católico, que não acontecia até outro dia. Se não odiando, pelo menos olhando com reservas, achando que esse ou aquele é culpado. Quando nós vemos de nos unirmos para um bem comum. Eu acompanho o trabalho de vocês através da família da Goli há mais de 30 anos. Eu sei que o trabalho de vocês não é só um trabalho religioso, mas também um trabalho humanitário. Um trabalho que ajuda muitas pessoas. Eu tenho, inclusive, hoje, uma nora minha que trabalha num dos braços de vocês. E eu sei o trabalho importante que vocês fazem. E eu queria que você viesse aqui e citasse para a gente a importância, nesse momento, das pessoas olharem no espelho e verem que nós somos todos filhos de Deus. Como você disse na sua mensagem, Ele é único. Não importa a religião que eu tenha, não importa a igreja que eu frequente, importa o tempo religioso que eu frequente. O importante é que nós devemos olhar as pessoas nos olhos e falar assim: eu sou filho de Deus como você, como você, como você, como todos nós. E hoje, infelizmente, a gente está vendo uma animosidade muito grande. Na sabedoria de vocês, eu gostaria que você passasse um pouquinho para a gente da necessidade de sermos um pouco mais humanos e não tão radicais como nós estamos sendo neste dia. E parabéns para vocês. Eu acho que o fato de essa perseguição que vocês sofrem tanto, a gente sofre na cor da pele, a gente sofre na classe que a gente existe, a gente frequenta, na classe que a gente está, a classe política, a classe social. A gente persegue perseguição todos os dias. Nós temos que saber conviver, não aceitar, mas conviver. E vocês têm todo o meu apoio e o meu apreço também. Viu?
Como bem salientou o vereador, Deus é único. E como somos todos filhos de Deus, por mais que eu vá ter diferenças com o meu irmão, que por sinal meu irmão está aqui hoje presente, eu possa ter diferenças com o meu irmão, eu não posso fazer dele o meu inimigo quando as diferenças vierem à tona. No momento que eu saio da minha casa e entro em contato com o meu vizinho, entro em contato com o senhor na padaria, entro em contato com alguém no ponto de ônibus, não importa se essa pessoa veio de origem pobre ou de origem rica, se essa pessoa é iletrada ou erudita. Todos são indivíduos, todos têm direitos, e o nosso dever é respeitar cada diferença. A questão da perseguição, como foi falado, que não só os Baha'is sofrem por questões religiosas, mas, como bem dito, a perseguição por cor, por etnia, a perseguição por ideologia, qualquer tipo de perseguição, toda é baseada, como foi falado, na ignorância. No momento que uma pessoa sai para assistir uma partida de futebol e tem briga de torcida, você não pergunta sobre a criança caída no chão qual é a torcida dela, qual é o time dela. Você procura saber quem são os pais, você procura saber como ajudar aquela pessoa. A mesma coisa no campo da ideologia deveria acontecer. A diferença não faz das pessoas inimigas, só faz diferentes. E nós devemos subtrair cada vez mais a diferença para que não crie animosidade. A diferença é importante, porque se todos nós vestíssemos iguais, falássemos iguais, pensássemos iguais, as coisas continuariam iguais. E a transformação é necessária, a diferença é necessária, mas essa diferença não pode justificar a guerra, essa diferença não pode justificar a tristeza de um povo em detrimento da felicidade de outro. A fé Bahá'í pensa e diz e ensina, segundo um dos ensinamentos de Bahá'u'lláh, que a Terra é um só país e os seres humanos os seus cidadãos. As fronteiras foram criadas pelos homens. Em momento nenhum Deus criou toda a sua criação pensando que esse lado aqui é para um povo, o outro não avança para lá. Não, todo mundo troca, todo mundo conversa, todo mundo se interage. Porque a Terra é um só país e os seres humanos são sim os seus cidadãos. Ainda em discussão, com a palavra a vereadora Mara Choqueta. Boa noite a todos. Boa noite, comunidade Bahá'í, Rafael. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro eu vou fazer uma colocação. Deus é um só. Mas, infelizmente, não somos todos iguais. A luz de Deus, nos olhos do bom cristão, é vista com facilidade, mas nem todos são assim. Por isso que há a diferença, por isso que há a perseguição, prisão, tortura. Eu sou católica, Rafael, e nós sofremos também perseguição. Graças a Deus, aqui no Brasil é diferente. A gente pode viver a nossa fé de uma forma maravilhosa. Podemos ir à missa, podemos participar de retiro, podemos fazer manifestação na rua, ninguém vem bater na gente. A gente proclama Deus aonde quer que a gente esteja. Nós estamos no Brasil. Mas a minha pergunta é a seguinte, na minha igreja a gente tem bastante programa para criança. E vocês, a igreja de vocês, como que faz para atrair a atenção desse público mais delicadinho, né, que a gente tem que atrair para a nossa fé? Como que é feito lá na sua igreja Bahá'í? Obrigada. Durante o processo de estabelecimento do Instituto Ruhi e das atividades, um dos programas que serão desenvolvidos é o do Programa Espiritual de Empoderamento Espiritual para Crianças. Vejam, o próprio nome já diz que é o empoderamento espiritual. O processo todo, ele segue uma metodologia com alguns livros e algumas atividades que acompanham esses livros. E dentre essas atividades, são feitas atividades artísticas como pintura, música, teatro, algumas memorizações de textos para facilitar exatamente no dia a dia, quando as crianças estiverem nas interações. E o processo de surgimento dessas atividades, ela se dá na tentativa da forma mais natural possível. Então, vamos supor, eu sou um professor dessas aulas de empoderamento espiritual para crianças. Eu vou e converso com os meus vizinhos sobre a importância da educação das crianças. Falo o quão importante é para as futuras gerações que hoje as crianças estejam se capacitando e se empoderando.
Naquele momento, se surge o interesse das famílias, a gente chama que as crianças participem juntos da conversa, porque elas são indivíduos, embora ainda sob tutela dos pais, ainda assim são indivíduos. Elas têm que ser ouvidas, elas devem ser parte daquela conversa, uma vez que é a vida delas que está sendo envolvida. E no momento que é apresentado todo esse programa, se faz uma pequena amostra sobre essas áreas do Instituto Uruhi, sobre as atividades, sobre as memorizações e tudo mais. E daí, então, a criança, uma vez tendo interesse em participar, a gente convida os pais a se permitem que participem. A ideia principal seria que encontrasse alguém junto daquela realidade, como eu falei, vizinhos, porque é aquele grupo que está sempre convivendo. Mas isso não impede de fazer grupos maiores de pessoas em áreas geográficas mais afastadas. Mas o foco todo é que a participação deve ser voluntária. Nós apresentamos abertamente, explicamos o princípio e deixamos a cargo do indivíduo decidir se deseja participar ou não. De outra forma, seguimos em frente, continuamos a amizade, a gente não vai deixar de ser amigo das pessoas, mas dessa forma as atividades começam a acontecer. Porque o princípio não é forçar a participação, mas estimular a participação. Então esse é um processo, especificamente as crianças. Quando a gente fala dos jovens, a gente tem outras didáticas, porque se a gente apresentar um programa para criança, para um jovem, o jovem não vai sentir o mesmo interesse. Já os jovens, eles têm atividades relacionadas à prática muito mais efetiva. Muitos jovens, grupos de pré-jovens, fazem, por exemplo, limpeza de praça da vizinhança. Fazem ali uma renovação, colocam lixo, que às vezes o lixo já não está muito usável, os próprios jovens vão e reconstroem a utilização da praça. As crianças vão a partir de 5 anos até os 10 e os pré-jovens dos 11 até os 15. Um exemplo, se me permite, senhora presidente, antes de devolver a palavra para os vereadores, hoje em Mojimirim, uma das áreas onde está tendo um maior número de atividades, infelizmente por causa da pandemia acabou reduzindo, mas ainda assim conseguimos manter, no condomínio Terras de Mogi. Então, é uma área que a gente percebe o quanto elas desejam participar, o quanto elas desejam estar envolvidas nesse processo. Porque desde pequeno o intuito é mostrar que elas são capazes de transformar a sua própria realidade. Uma história muito rápida que aconteceu na vizinhança lá uma vez, que eu estava presente numa das atividades, uma criança jogou uma pedra na vidraça de uma outra e saiu correndo. Só que o pessoal viu quem foi, então todo mundo foi atrás daquela criança. Quando foi questionada, ele falou, não fui eu. Aí uma criança menor, que estava vendo toda a situação, disse uma frase da aula de criança, que é: a veracidade é a base de todas as virtudes humanas. No momento que aquela criança disse isso, a que tinha tirado a pedra voltou atrás e falou, realmente, fui eu, desculpa. O dono da casa viu e tudo bem. Só não faz isso de novo. Então, esse é o processo mostrando a influência que tem num simples mensagem de que a veracidade é a base de todas as virtudes humanas. Então, esse é o processo. Aos poucos, influenciar para que elas sejam cada vez melhores, mas baseadas na própria qualidade, baseada na própria virtude. Com a palavra, dona Luzia. Não. Com a palavra, vereador Tiago. Primeiro agradecer, Rafael, pela presença, nessa Casa de Leis, aqui conosco nessa noite. E eu fui vítima de uma intolerância de crença nesse final de semana, Porque quando eu faço minha manifestação como cidadão nas ruas, eu faço com minha convicção de cidadão e de eleito vereador, pela minha posição política, Aí eu me impressionei, até é bom falar desse tema, acho que casou, eu nem ia falar disso para não dar muito ibope o secretário do Paulo Silva, do prefeito atual, porque eu achei de uma extrema, ele tem proferido coisas que, ele tem falado de amor, mas ele tem semeado muito ódio nas redes sociais dele, só olhar o Facebook dele para ver isso, eu imprimi algumas coisas para os senhores verem, é até o momento oportuno para isso. No jornal A Comarca desse final de semana, ele chegou a falar assim, para os senhores terem uma ideia, e eu deixo aqui meu repúdio a um secretário que está à frente de uma pasta tão importante do município, com declarações desse nível. Ele falou assim, para os senhores terem uma ideia:
O vídeo do Thiago Costa provocou reações, inclusive, do secretário de governo de Mojimirim. Não vou nem citar o nome, porque não é digno de eu citar o nome. Também pelas redes sociais, criticou o vereador MDBista. Por que os bolsonaristas são todos tão parecidos no destilar o ódio e a intolerância? Por que não aprende a respeitar as opiniões divergentes? Diz que é crente, mas vive com muito rancor no coração. Aprendeu isso onde? Com Jesus, com certeza não foi. Então, só pode ser com o capeta. Esse é o nível do secretário de governo. Em nenhum momento, aqui os senhores sabem, eu não levanto o nome de Deus aqui em vão. Eu não falo em nome de Deus, ou da minha religião, da minha convicção religiosa. Eu tenho minha posição política forte, tenho. E não abro mão disso, sempre tive. Mas falar de Deus, falar que eu sirvo ao capeta. E olha algumas das postagens desse senhor nas redes sociais, quando eu fui procurar. Isso aqui é uma foto do presidente Bolsonaro como um diabo, publicado por ele, está na rede social Facebook. E olha isso aqui, usar a imagem de um presidente da República para fazer isso. E aqui com um versículo bíblico embaixo, usando a Bíblia para isso aqui. Aí fala do que? De amor? Aí olha aqui, ó, outra postagem dele, está escrito, é só os senhores entrarem na rede social. Pastor demonizando o fiel que não apoia Bolsonaro. Prefeito ameaçando servidores públicos, patrão coagindo funcionários, fazendeiro obrigando peões. Era exatamente isso que os nazistas faziam com os judeus na Alemanha. Olha isso aqui, gente. Eu tenho amigos dignos, assim como eu tenho amigos na fé Bahá'í. Olha o que ele escreve na rede social dele referente aos maçons. Eu tenho amigos dignos e muito honestos e trabalhadores e que fazem muito pela sociedade e são maçons. Olha o que ele compartilha. Igrejas evangélicas e maçonaria unidas. Tem alguma coisa muito estranha. Ou o diabo se converteu, ou a igreja se corrompeu. Olha o nível do secretário de governo do prefeito Paulo Silva, e depois ele profere isso aí contra mim. Será que é eu que estou servindo ao capeta? Depois de ver tudo isso na sua rede social, secretário? Olha esse aqui, querido evangélico, em vez de espalhar mentiras, espalhe mensagens bíblicas. Ele ataca o tempo inteiro os cristãos, os evangélicos, a maçonaria, não respeita de nenhuma forma as convicções religiosas, por citar isso, e defende um cidadão que apoia, desculpe falar, não quero transformar isso em palanque político, o presidente da Nicarágua, que recentemente tem perseguido os cristãos, né? O senhor Ortega. Então, assim, é nesse nível que a intolerância vem, porque, gente, ofender maçonaria, ofender cristão, ofender evangélico, ofender católico, da forma que esse senhor está fazendo, é muita intolerância de qualquer tipo de crença religiosa. Aqui dentro dessa casa eu nunca quis ser bancada não sei o que evangélica, bancada católica, para que não ter divisão entre nós. Eu não vejo o povo dessa forma. É como eu disse, minhas posições políticas são fortes, sim. Mas esse senhor vir falar isso no jornal, da forma que ele falou, que eu não sirvo a Cristo, que eu sirvo o capeta. Olha, sinto muito, mas é digno de toda forma de repúdio. Não por mim, porque eu sei a quem eu sirvo, não capeta. Da forma que ele tem feito nas redes sociais, ó, um secretário de governo, isso é puro ódio, isso é pura divisão. A maçonaria é digna, os cristãos que sejam católicos, eu pertenço a uma igreja protestante que é de caráter evangélico, bíblico, mas sempre respeitei meus irmãos católicos, sempre fui em programas direcionados por católicos, nunca preguei a divisão religiosa no município de Mojimirim, e ter que ver isso aqui,
Para mim é muita tristeza, mas eu fico feliz do tema ter sido trazido pelo vereador Alexandre, pelo Rafael, que é uma pessoa que eu conheço, o irmão dele, o Renê, estudei com eles, e uma época, quando a gente fazia faculdade junto, ele me deu um livro, inclusive falava sobre a história, né, da questão da fé Bahá'í. E obrigado por essa oportunidade de poder estar falando sobre isso aqui, porque eu acho que o tema veio na hora certa. Como eu disse, eu não ia falar, mas algo falou, vai lá e mostra o que está acontecendo, porque isso sim é ódio, isso sim é querer disfarçar o tal do coraçãozinho de ódio, de amor, mas no fundo, tem muito ser humano que o coração está podre, e aí ele quer mostrar algo que ele não é. Então, infelizmente, essa é a verdade de um senhor aí que, sinceramente, não sei o que está fazendo aí, espalhando tanto ódio assim. Então, eu queria saber do senhor no seguinte sentido. Uma vez eu ouvi falar, né, não sei se ainda procede, que a fé Bahá'í, ela não permite que os seus membros votem, né? Eu não sei se isso, o porquê disso, se há um fundamento, e como vocês veem essa questão de cidadania com relação à representação de vereadores, de presidente, governadores, qual é a posição da fé Bahá'í nesse sentido? E por que essa questão de se vota ou não, e qual é o sentido disso? Pois bem, a comunidade Bahá'í, ela não tem para si um caráter político partidário. A questão do atendimento ou dos direitos civis, os Bahá'ís não são proibidos de votar, os Bahá'ís podem votar livremente, tanto que as próprias instituições Bahá'ís eleitas pela própria comunidade, os indivíduos não são votados a partir de propaganda, não existe chapa dentro da comunidade Bahá'í, uma vez que, como o princípio da fé Bahá'í é da unidade, o processo que os Bahá'ís seguem é exatamente onde toda a comunidade unida vai definir a sua própria instituição. E para definir essa instituição, eu devo ver qualidades naqueles indivíduos, né? A nível local, nós temos a Assembleia Espiritual Local, que hoje eu estou aqui representando, que são 9 indivíduos, homens ou mulheres, maiores de 21 anos, que os mais votados são eleitos para a instituição para, durante um ano, ser membros dela. O Bahá'í deve identificar qualidades nessas pessoas para que elas exerçam a função dentro dessa instituição Bahá'í eleita. Na eleição civil, como os Bahá'ís não são proibidos de votar, muito pelo contrário, são estimulados a participar da vida social e política da sua localidade, os Bahá'ís são aconselhados a tentar seguir o mesmo processo. Não identificar partidos ou ideologias cruas, mas sim qualidades e características nos indivíduos daquela cidade e que votem naquele que tem as características que mais estão de acordo com os princípios Bahá'ís ou com os princípios humanos ideais. Então, nesse tocante a voto, os Bahá'ís são livres para votar. Agora, a participação política dos Bahá'ís, ela tem o nível do voto e tem o nível da influência. O nível da influência é como nós estamos aqui hoje, reunidos, conversando, trazendo os assuntos, e até em outros assuntos relacionados à educação, saúde, os assuntos para o bem-estar da sociedade. Os Bahá'ís devem estar preocupados e dar sua contribuição sempre que possível. Mas a participação política, se candidatando a cargos públicos, é que os Bahá'ís não devem se candidatar. Exatamente seguindo o princípio de que, infelizmente, o processo hoje de consulta Bahá'í, vamos começar por aí. O processo de consulta Bahá'í é uma instituição. Toda decisão que os Bahá'ís devem tomar deve ser baseada em consultas. Os indivíduos que estão ali tomando as decisões trazem suas opiniões, seus pensamentos, sua forma de visualizar aquela situação, e dali, depois que todos falam e começam a trocar ideias sobre aquele assunto, é votado para que seja aprovado depois dessa consulta. Esse processo os Bahá'ís já desenvolvem desde a época de Bahá'u'lláh. As instituições Bahá'ís seguem esse processo, mas não deve ser um processo onde a minha ideia deve ser a vencedora, e sim a melhor ideia que o grupo encontre. Quando a gente entende que o processo político partidário hoje, ele é muito mais voltado a ideologias mais bem estabelecidas, os Bahá'ís não conseguem se envolver nelas partidariamente sem que ele tenha liberdade de discordar em alguns casos, concordar em outros. Então, dessa forma, os Bahá'ís não envolvem se candidatando. Nunca teremos um Bahá'í vereador aqui. Na Câmara Federal nunca vamos ter uma bancada Bahá'í, por causa que o princípio dos Bahá'ís não é de se envolver nessa política hoje presente. Isso fica a cargo dos nossos legisladores aqui hoje reunidos,
poder executivo, esfera local, regional e nacional. Mas os Baha'is sim participam, votando, podendo votar, e estando em tribunas livres durante as sessões das câmaras, enquanto em momentos de aprovação, conversar com seus vereadores, são livres, sem problema nenhum. Mas os Baha'is não se envolvem dessa forma, candidatando a cargos políticos. Doutora Lúcia, a senhora não? Com a palavra o vereador Marcos Segatti. Bom, boa noite a todos. É uma alegria. Primeiramente porque o Raul e o Rafael já foram meus alunos. O Rafael foi meu aluno quando era criança e hoje já é um homem feito. Muito bonito ver isso. Eu vejo também pela família do Raul aqui uma coisa que a Fé Bahá'í demonstra sobre unidade. E todos nós vereadores recebemos o material. Parabéns pelo material, parabéns à Fé Bahá'í pelo material. Muito bem executado, muito bem montado, parabéns. Parabéns ao vereador Alexandre por ter nos trazido aqui. E no material eu colocava uma fala que eu achei interessante. Embora desenvolvida através das comunidades Baha'is, tais atividades são abertas a toda a sociedade, independentemente de classe, credo ou etnia, para serem tanto participantes ou promotores. Eu queria aproveitar o momento e perguntar uma coisa a você. Como Câmara, como vereadores, como que a gente pode então ajudar também na Fé Bahá'í? Como princípio fundamental de todo o poder público é zelar pelo bem do povo, pela melhoria das suas condições e da transformação das suas realidades, a comunidade Bahá'í em si anda em paralelo a esse mesmo objetivo. O objetivo de transformar as realidades e melhorar as condições de vida das pessoas. De forma prática, a melhor coisa que os Baha'is já descobriram, embora não é novo, é que viver a realidade das pessoas, conviver com as dificuldades dos indivíduos é o jeito mais fácil de identificar o que cada um precisa. Um dos momentos das atividades Baha'is que é de extrema importância são as visitas aos lares. As crianças participam das aulas de criança, os pré-jovens dos grupos de pré-jovens, os adultos dos círculos de estudo. Só que só esse momento de estudo, de aprofundamento, de capacitação, não se consolida sozinho se não tiver as interações. Porque no momento que eu tenho interação com o vereador ou com o professor Marcos, é nessa hora que eu vou começar a ver o quanto eu internalizei daqueles princípios e qualidades. Então, talvez, uma das formas, como já foi dito, no Terra de Mogi nós temos atividades, e aos poucos os próprios jovens vão encontrando seus caminhos das coisas que podem melhorar. Um dos jovens, por exemplo, que nós temos a alegria de estar junto participando, vieram dessa realidade do Terras e hoje está fazendo a FATEC. Só que ele próprio já disse que se não fosse o nível de consciência que ele recebeu por causa das reflexões, não por causa dos Baha'is, mas por causa das reflexões promovidas pelas atividades Baha'is, ele não pensaria que ele poderia estar em uma outra condição de vida diferente da que ele estava. Então, talvez, claro que os vereadores têm as suas agendas com o público, com a sociedade, mas quanto mais os vereadores estiverem presentes na vida da sociedade, quanto mais estiverem andando com eles nas ruas, vendo o que é necessário para a melhoria da vida deles, essa vai ser uma ação pequena ou grande, isso vai caber a cada um dos nobres vereadores, mas que com certeza não vai ajudar a comunidade Bahá'í, vai ajudar a sociedade onde a Fé Bahá'í está inserida. E dessa forma a transformação é inevitável. Muita coisa a gente percebe que melhorou, mas muito mais que pode ser melhorada. E essa vivência que dá a clara noção de onde a gente pode chegar, de onde nós partimos. Com a palavra, vereador Magalhães. Boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Tudo bem contigo? Primeiramente aqui eu queria
ressaltar que eu tive um amigo, um querido amigo, e até falei para a filha dele aqui, a Goli, o seu Soltani, toda vez que eu ia lá na empresa, ele me abraçava e me cumprimentava com um beijo no rosto. Muito querido mesmo. Tem pessoas que passam por essa vida e deixam uma saudade no coração da gente que chega, que dá nó na garganta. Uma pessoa desenvolvimentista que construiu uma empresa, um nome aqui em Mojimirim. Mas eu queria falar uma coisa aqui que eu acho muito importante, Rafael, que no início da sua fala, né? Primeiramente, eu queria te dizer o seguinte: meu coração é amarelo, verde, azul, branco, verde, azul, anil. E eu amo esse Brasilzão aqui. Não sei se você sabe, parece que depois, fora do Japão, a maior comunidade de japoneses é aqui no Brasil, italianos, né? Então esse Brasilzão aqui, ele é um país maravilhoso, porque aqui tem várias nacionalidades, e o povo brasileiro, né? Tu mesmo disse que é nascido aqui em Mojimirim, né? O povo brasileiro, ele recebe com um calor, com uma emoção tão grande, né? Nós estamos vendo agora os nossos amigos venezuelanos lá em Pacaraima atravessando para o Brasil, né? Muita gente não sabe, mas o Maduro, assim que tomou o poder, com o comunismo lá na Venezuela, o que ele fez? Ele abriu as portas dos presídios e soltou todos os criminosos e deu uma moto para cada um deles, uma arma, e falou assim, ó, a partir de agora você executa todos aqueles que falarem mal de mim, né? E está cheio de vídeo na internet de pessoas sendo executadas, né? O sistema do totalitarismo é um sistema político ou uma forma de governo que proíbe partidos de oposição, que restringe a oposição individual ao Estado e às suas alegações, que exerce um elevado grau de controle na vida pública e privada dos cidadãos, e considerando a forma mais extrema e completa de autoritarismo. O Irã é um país de governo autoritário, né? E outra, volto novamente no nosso país, um país que tem a maior grupo, maior comunidade de católicos, evangélicos, de religiões do mundo, e todas elas convivendo em harmonia. Você sai daqui, você vem aqui de frente e tem uma igreja evangélica, você vai ali, tem a igreja católica, e todos vivendo tranquilamente. De vez em quando tem alguns destemperos pequenos aí por causa da política, né? Então, isso é um fato muito importante. Mas, uma outra coisa muito importante que você falou aqui, e deixo essa pergunta. No seu entendimento das suas raízes, né, iranianas, nós estamos indo no Outubro Rosa. Você acha que as mulheres lá, elas são obrigadas a utilizarem a burca, todo aquele aparato para não mostrar fisionomia, para não mostrar nada do corpo? Você acha que por que tudo isso acontece lá? Né? Será que é alguma coisa assim, dos homens de lá, medo? Que é machismo a gente sabe, né? Mas você teria alguma coisa que você poderia acrescentar para nós, sendo que nós não queremos esse sistema para o nosso país aqui, né? E olha, uma vez o seu Soltani foi lá na minha empresa e ele me levou uns quadros de presente que falava sobre a igualdade, a fraternidade, né? E aproveitar também aqui para falar uma coisa que o pessoal às vezes não sabe o que está falando sobre a maçonaria. As pessoas não sabem. Mas tem uma coisa da maçonaria que eu estimo muito, eu prezo muito, né? Que eu sempre falo aqui. Quando a cabeça é grande, a boca é pequena. Mas quando a boca é muito grande, a cabeça é do tamanho de uma ervilha. E, infelizmente,
O ego das pessoas fazem isso, né? Então seria isso, Rafael. Parabéns pelo que você falou aqui, né? E eu tenho certeza absoluta, tudo que for necessário, que for preciso, e depender de nós, vereadores aqui da Câmara, estamos juntos, tá bom? Muito obrigado, viu? O Brasil realmente é um país muito abençoado, mas infelizmente a nossa miscigenação veio de raízes não tão belas. Mas infelizmente também fez parte do sofrimento essas luzes que são entregues, muitas vezes inesperadas. Nossa população muito diversa, muito miscigenada, é o que traz para o brasileiro a sua diferenciação do resto do mundo. E o Brasil, quando recebeu muitos pioneiros iranianos, e depois, durante a Revolução Islâmica, receberam pioneiros refugiados, os Baha'is foram muito bem recebidos. Embora, até conversando com Goli, ela falou como que os iranianos chegavam ao Brasil sem saber o que ia encontrar aqui. Se era país desenvolvido ou não, se tinha tecnologia ou não, como que era o acesso às coisas, porque o Brasil era o Brasil. Só que se surpreenderam positivamente com tudo que viram, com tudo que receberam, constituíram famílias, constituíram empresas, constituíram riquezas para o próprio país, para a própria população. E essa receptividade do brasileiro, graças a Deus, até hoje, os Baha'is não sofrem nenhum tipo de perseguição, são aceitos, existe exatamente esse respeito, uma igreja evangélica, igreja católica, os Baha'is, a gente fica do lado da igreja São Benedito, não temos problemas, não temos divisões, e a gente tem atividade, às vezes, que até coincide em mesmos horários, e as duas comunidades convivem muito bem. Então, do Brasil, a gente não tem o que falar. O Brasil realmente é um país incrível. Mas Mojimirim mesmo, eu nasci aqui em Mojimirim, com muito orgulho, adoro essa cidade, e tenho até dificuldade de sair daqui por causa desse amor que eu tenho por aqui. Mas, nos anos 80, quando os refugiados vieram para cá, o Soltanier, o Centro Educacional Bahá'í, ali na frente do Distrito Industrial, recebeu muitos desses refugiados iranianos. Estando lá hospedados, tendo aulas de português, inclusive a mãe de um dos amigos nossos que está aqui deu aula para muitos desses refugiados, ensinando português. Alguns professores nem falavam inglês e nem o farsi, mas ensinavam português para o povo e o povo aprendia, porque o espírito era exatamente da reconstrução, do renascimento. E todo esse espírito, quando chega no país, um país tão livre, tão para frente em relação a novas tecnologias, em relação ao que era realmente o Irã, e hoje ainda mulheres no Irã usando burca, o hijab, usando o véu, né, no Irã e em outros países de origem islâmica, se nós pegarmos o livro do mensageiro, não o que os seus seguidores falam, o livro dos mensageiros, em grande parte, a fala que está no livro é diferente da ação que está sendo executada. É como se fosse um pai ou uma mãe que educa os seus filhos no melhor da sua capacidade, mas isso não é garantia de que os filhos vão atuar na melhor da capacidade deles. E o dia que o filho cometer algo errado, a gente não pode culpar os pais pela educação, mas sim o filho pelas suas ações. O mensageiro de Deus traz a sua mensagem pura, boa, com a intenção da transformação. E muitas vezes os indivíduos, os filhos daquele mensageiro, deturpam a mensagem, modificam. No próprio Alcorão, infelizmente agora eu não vou lembrar exatamente qual surá que fala, mas fala sobre o uso do véu pela mulher. E o motivo que o livro sagrado diz é para proteger a mulher do homem. Na época em que a mulher, quando nascia, muitas vezes era morta porque o pai não queria ter filha, queria ter filho. E foi exatamente no período da humanidade onde teve o maior número de nascimento de mulheres. No mesmo momento onde os seguidores da religião faziam isso com as mulheres. O hijab, então, o véu se torna, então, uma forma de proteção para a mulher, para que o homem, infelizmente, deturpado na sua moralidade, não atacasse a mulher, não a violentasse, não fizesse algo de errado com ela. Mas esses tempos passaram, a humanidade avançou, então o entendimento das liberdades, dos direitos e das responsabilidades da sociedade também mudaram. Aqui no Brasil, eu acredito que a liberdade daqueles que quiserem utilizar, os islâmicos, as islâmicas, que desejarem utilizar pela tradição da religião,
vai ser respeitada, assim como aquelas que desejarem não. Mas o motivo trazido pelo manifestante na época foi muito bem estabelecido. Mas, infelizmente, os seguidores transformaram aquilo em algo diferente. Muitas vezes para benefício próprio, para subjugar a mulher, para manter a mulher num posto de subserviência aos homens. Mas isso mudou, novos tempos vieram. Tahereh, que eu contei a história dela brevemente, em uma das ocasiões na vida dela, ela tirou o véu dela. Isso em 1840, 1850. Alguns homens, quando viram a cena, se mataram. Mas ela tirou não em protesto, mas para mostrar que uma nova etapa da sociedade humana havia chegado. Que o véu não seria mais necessário. Então todo esse amadurecimento vai acompanhar, infelizmente, de lágrimas e de sangue. Mas também de alegria, de sorriso, porque um dia a gente vai perceber que tudo pode ser transformado baseado na ação de cada um dos indivíduos. Com a palavra, a vereadora Joelma. Boa noite, senhor Rafael. Boa noite, comunidade Bahá'í. Aqui eu quero expressar e vim pedir um aclaramento aí para o senhor Rafael. Senhor Rafael, a gente teve aí a Malala Yousafzai, uma menina que só queria estudar e quase sendo levado à vida, à morte, né, por um tiro e pelo extremismo talibã. A gente teve uma mudança de gestão, onde as mulheres que já estavam no próprio Afeganistão, as mulheres que propriamente estavam à frente, estavam em suas cadeiras, como professoras, de uma forma independente, um grande retrocesso. Hoje elas só podem andar à rua novamente acompanhada por homens. E agora, né, eu estou dando só exemplificando, porque a gente sabe que são várias as mulheres que ainda, né, sofrem esse tipo de sentimento. Mas não tem como falar da morte da Mahsa Amini, uma menina de 22 anos, que estava com a família no Irã, e veio, né, a política da moralidade, porque ela estava com o véu, com o hijab, né, que eles falam, desorganizado, né, em sua cabeça. E foi levada, né, foi agredida, ficou 3 dias em coma e veio a óbito. Eu pergunto para o senhor, tá? Eu vejo que o senhor tem um coração muito bom e que a fé Bahá'í e a comunidade, ela tem de caminhar de uma forma próspera para as mulheres. Mas o que fazer? Eu quero 2 questionamentos. O que fazer com essas interpretações grosseiras de muitos homens? Bem como existe alguma ligação entre as religiões para que se formem novos procedimentos, novos conceitos em relação às mulheres, em relação às nossas meninas? Mas a ONU, vocês já chegaram em algum momento se manifestar, fizeram alguma manifestação em proteção às mulheres, às meninas e às crianças? São esses os meus questionamentos. A gente chega a fazer alguns movimentos. Aqui no Brasil a gente tem problemas com as nossas mulheres que vêm sofrendo bastante violência, mas a gente percebe que em alguns países do Oriente, agressões contra as mulheres, elas são ferrenhas, elas são, com todo respeito, ordinárias. Eu gostaria de uma resposta do senhor. Muito obrigada. Como a fé Bahá'í, ela tem esse princípio, de novo, da unidade, ainda assim essa unidade ela acaba se limitando às ações dos Bahá'ís em relação aos Bahá'ís. Nós temos a nossa ordem administrativa com as instituições, mas a nossa comunicação com outras entidades religiosas é livre. Nós podemos conversar, nós podemos criar espaços interreligiosos, que por sinal a nossa cidade se beneficiaria muito de ter esses espaços sendo estimulados. Mas é aí que limita, infelizmente, a nossa influência, nesses espaços de consulta. Dentro da fé Bahá'í, o princípio da relação entre o homem e a mulher, tem uma frase que diz que o homem e a mulher é como se fosse uma ave, onde uma asa é o homem e outra é a mulher, e que se as duas não estiverem juntas, o pássaro não consegue voar. O princípio da fé de ver
as mulheres e os homens em pé de igualdade, é baseado no princípio da igualdade de direitos, oportunidades e deveres entre homens e mulheres. A educação é uma forma de influenciar outras entidades religiosas, mas ainda assim esses espaços para educação serem criados, a comunidade Bahá'í tenta criar. Na representatividade nas instituições, tanto que essa é uma das características na eleição das assembleias locais, por exemplo, os indivíduos devem ver a diversidade de gênero como um fator para a decisão, para escolher o voto, uma vez que nós votamos em 9 indivíduos e não somente em um a cada eleição. Então, esse primeiro passo, essa primeira pergunta, de como que pode ser criada essa transformação dentro das religiões, é a partir da interação irrestrita, sem preconceitos, sem o lado nosso querer de trazer a justiça, ser forçoso esse processo, mas a gente trazer a educação, trazer o entendimento de que esse tempo passou. As coisas têm que mudar, os direitos têm que serem garantidos para todos. E com relação à ONU, desde a fundação da ONU, depois da Liga das Nações, a comunidade Bahá'í esteve envolvida, esteve participando dos processos, tanto que hoje a comunidade Bahá'í tem um escritório na sede em Genebra, Bruxelas e Nova York, da comunidade Bahá'í Internacional, e em todos os assuntos, não só ligados a direitos humanos, a comunidade Bahá'í Internacional dá a sua contribuição. Na questão alimentar, na questão da educação, na questão de segurança, a Fé Bahá'í tem esse propósito de contribuir para a sociedade na melhor forma que puder. Então, desde a sua criação, a comunidade Bahá'í vem transmitindo para a ONU as suas considerações sobre os assuntos. E dentre elas, nos últimos anos, tem sido intensificado exatamente sobre a questão do direito das mulheres em países onde são subtraídos os seus direitos. Existe no YouTube o canal da comunidade Bahá'í Internacional, que sempre são divulgados vídeos e conteúdos falando sobre esses movimentos. Mais recentemente foi falado sobre a questão alimentar, que aqui na América do Sul nós temos até uma instituição, na Colômbia também, que chama Fundaec, que é ligada à parte educacional agrícola, e durante a pandemia eles desenvolveram um processo para que as pessoas pudessem criar dentro das suas casas hortas, para poder conseguir a subsistência, uma vez que na pandemia muitos ficaram desempregados, não conseguiam comprar o que precisavam, então eles próprios começaram a produzir. E quando a Fundaec desenvolveu esse sistema, o governo pediu para que eles replicassem em outras comunidades em volta, porque sentiam que aquele processo poderia ser uma contribuição para a sociedade, até mesmo depois da pandemia. E isso justificou um trabalho da comunidade Bahá'í Internacional para desenvolver um estudo sobre a questão do sistema de produção de comida e tudo mais. Então, esses trabalhos com a ONU vêm acontecendo já ao longo desses últimos 75 anos de existência da ONU. Mas, obviamente, as comunidades locais são aquelas que vão dar amparo e vão dar subsídio para a comunidade internacional. No Ano Internacional da Paz, em 1992, 85? 86. Eu estou pedindo ajuda aos universitários ali. As comunidades Bahá'ís no mundo, algumas selecionadas comunidades, foram solicitadas a escrever uma mensagem para o seu presidente, na época o nosso aqui era o Sarney, e também escrever a mensagem para a ONU. Mogi Mirim foi uma dessas assembleias selecionadas a escrever essa mensagem. Exatamente falando da questão da transformação da sociedade baseada em virtudes. E entre elas, um dos que foi mais mencionado nesses movimentos foi a questão do direito às mulheres. Com a palavra, a vereadora Dona Luzia. Boa noite a todos os colegas, a quem está aqui presente. Eu queria trazer, né, os meus parabéns, né? Eu não sou, né, Bahá'í, mas eu acompanho e sei como é que vocês se criaram, como é que vocês vêm se desenvolvendo, e principalmente aqui em Mogi Mirim. Eu fui criada num colégio religioso, no qual eu aprendi muita coisa. Do lado da sede
do Exército, de oficiais, né, na época da ditadura, no meu colégio, a gente aprendeu a respeitar as religiões e as pessoas. A gente aprendeu de que a gente deve se importar, sim, com a situação que nos rodeia. E não só dentro da religião católica, nos evangélicos, né, Bahá'í e assim por diante. Mas todos nós queremos ter vida, e vida de paz, vida de prosperidade, né? Todos nós queremos evoluir, né? Então, para isso, a gente tem valores, a gente tem que ter valores e política nesse sentido. Então, todos nós temos que trabalhar, né? E nesse colégio, mesmo do lado, em época de ditadura, a gente ali, uma vez por mês, se reunia representante de todas as religiões, né? E isso eu fui criada e aprendi a respeitar. Religião é fé. E a importância da religião é chamar, cada um vai chamar um grupo de pessoas. E é jogar em cima dessas pessoas atitudes, valores de amor, de respeito, de paz e de busca pela prosperidade. Seja reconhecer a todos, não a um ou a outro, mas reconhecer a todos, e todos terem o mesmo direito de crescer, né? Então, ali eu aprendi. No final, né? No final, a escola houve perseguição, se fez tudo para a escola fechar e ela fechou, encerrou as suas atividades, Instituto Salesiano, no Rio de Janeiro, tá? E a gente pôde ver, assim, um andar para trás absurdo. De novo, as brigas entre religiões, a briga na política. Uma reação, uma ação chama uma reação. Se a ação for positiva, a gente acredita que a reação seja positiva. Se a ação for negativa, a gente sabe que a reação pode ser negativa. Então, o ideal é que todos aprendam a se respeitar. Enquanto não houver isso, o mundo não vai sair dessas guerras, que aí estão, da divergência, briga. Por que briga entre religião? Todos nós temos o mesmo valor. Todos temos o mesmo valor. Todos temos os mesmos sonhos, as mesmas necessidades. Então, a gente tem que se dar a mão. As diferenças, a gente resolve. E se a gente tiver que brigar, que seja por atos. Atos que tragam melhorias, crescimentos. Eu conheço religiões que se reúnem, como ele mesmo estava colocando aqui, de ajudar uma comunidade. Eu participei de um grupo que a gente perguntava às pessoas, reunia as pessoas e perguntava a elas: qual é a casa que você quer para você? Uma casa direita, limpa, bonita, confortável ou não? Qual é a casa que você quer para você? Qual é a cidade que você quer para você? E aí se reunia, quais são as coisas negativas que tem aqui? E as pessoas iam colocando, o lixo, as pessoas não respeitam, né? As pessoas gastam o seu dinheiro, pouco que tem, na bebida, nas drogas. Então se discutia e se unia e se partia para ações.
Não para discussão, e discussão negativa, sabe? De um jogar o que quer na cara do outro. Tanto um lado quanto o outro, não merecem respeito. Só se merece respeito aquele que realmente reúne e vai atrás de fazer alguma coisa para mudar a realidade. Sabe? Mudar a realidade. E não simplesmente a sociedade evoluir e depois a gente vê essa sociedade voltar para trás. Poxa, nós estamos em 2021, em 2022, a gente ainda não aprendeu a conviver, a gente ainda não aprendeu a amar, a gente ainda não aprendeu a se respeitar. Passou da hora. Eu torno a falar, eu só quero dar os parabéns. Peço ao primeiro vice-presidente que me anuncie para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra a vereadora presidente dessa casa, Sônia Modena. Boa noite, Rafael. Mais uma vez um prazer ter você aqui conosco. Cumprimento todos da Fé Bahá'í que estão presentes aqui hoje, os vereadores, o público que nos assiste em casa, a mesa. Eu queria concluir a frase que você falou, não sei se eu notei certo. A veracidade é a base de toda a existência humana? De todas as virtudes humanas? Eu vou corrigir depois isso. Eu fiquei prestando muita atenção nas respostas que você deu a cada colocação aqui. Eu também tenho minha fé e já tive momentos na minha vida que eu achava que a minha fé era a melhor do mundo, que a minha religião era correta e quem tivesse na minha fé estaria com Deus. E a gente amadurece, a gente vai crescendo, né? Vem a adolescência, a fase adulta, vem os problemas, a realidade, e a gente aprende, eu pelo menos aprendi, que não existe a melhor religião do mundo. A religião, eu entendo que é aquela que liga o homem a Deus. E cada um acha o seu meio de chegar a Ele. Quando você coloca um Deus único, eu creio nisso também. Sobre todas as coisas, que é um único Deus. E cada um acha um meio de encontrá-lo, né? A Bíblia fala, eu creio, que nós somos como pedras preciosas. A pedra mais preciosa e uma das mais caras do mundo é o diamante. E ela é uma pedra muito dura. Ela é o sólido mais duro que existe no mundo. E ela é usada para fazer cortes de precisão em aço, né? E Deus nos compara a uma pedra preciosa. Então, todos nós temos a mesma importância diante dos olhos de Deus. E eu entendo que, quando você está com uma pedra mais dura do mundo, como que você vai lapidar essa pedra, se ela é a mais dura? E daí a gente vê na ciência, que eu vejo da harmonia, da Fé Bahá'í, da ciência, humanidade, o homem, eu vejo que uma pedra preciosa, para ser lapidada, ela tem que sofrer atrito com a outra pedra preciosa, porque são as duas pedras duras, né, sólidas. E nisso você molda. Então, quando você citou logo no comecinho sobre as diferenças de ideias, a diferença de povos, que eu vejo assim, que, não sei se eu estou errado, depois você me corrige. Não é colocar uma fé que todo mundo seja Bahá'í, mas é que as pessoas se respeitem dentro das suas diferenças. Eu dei uma olhadinha rápida sobre a visão de vocês com a mulher. Eu vi que vocês têm a mesma visão que tem pelo homem, né? Não tem aquela visão nem a mais nem a menos. Achei muito bacana isso. E quando você coloca que a veracidade é a base de toda virtude humana, eu sou policial. E trabalhei na inteligência, trabalhei na entorpecente, eu fiz escuta por muito tempo, fiz investigação. E eu trabalhava muito com filmagem. Então, eu ficava, às vezes, hora no local campanando, eu filmava a ação do criminoso. E por quantas vezes eu vi um criminoso, na hora da sua oitiva, ele distorcer totalmente a cena do crime. Eu até usava a palavra covarde, né? Porque ele fez tudo aquilo e chegava ali, até se emocionava de uma forma que eu falava, gente, acho que fui eu que cometi o crime, não deve ser ele. Eu tenho que ser condenado, porque esse cara é muito bom, né? E por diversas vezes eu cheguei a rever a filmagem que eu fiz, porque confesso que no começo me gerava dúvida. Porque eu vim de uma educação do fio do bigode, que não usa da mentira.
E, de repente, comecei a deparar com tantas mentiras na vida. E daí, às vezes, eu precisava, dentro do meu trabalho profissional, até rever, porque eu sempre fui muito justa também. Se era um, se era dois, era dois, se não era nada, era nada. Quantas vezes em abordagem e tal não dava positivo, deixa embora, que um dia a casa cai. A gente costuma dizer na polícia, através de um provérbio chinês, que não há árvore que o vento não tenha balançado. Então, a gente fala que não existe um ser humano que não vai ter uma dor de barriga, não existe um ser humano que um dia não vai parar no plantão policial. O dia dele chega. Daí eu creio num Deus superior, né, que um dia acerta as contas. Então, me assusta. A gente vê tantas mentiras e vejo assim que as pessoas contam tantas vezes a mesma mentira que ela confia na mentira dela. E ela sustenta e briga pela mentira. Então, realmente, eu creio piamente o que você disse aqui, que a veracidade é a base de toda virtude humana. Que bom se as pessoas pudessem trabalhar com a verdade, né? Para distorcer tanto, eu tenho certeza que a gente teria uma qualidade de vida em todas as áreas, seja na política, seja na religião, mas nem todos são iguais, né? Daí vem a gente buscar o equilíbrio para conviver, servir de exemplo como aquela criança serviu para outra, né? E pedir a Deus que tenha misericórdia e traga realmente essa veracidade nas pessoas, principalmente nos adultos, para que a gente não se decepcione tanto, para que também não engane outras. Diante de tudo isso que eu vi, que eu estou dizendo aqui agora, Rafael, eu gostaria que você falasse para nós, como casa legislativa, como uma casa de leis. Eu sei que, às vezes, diante de uma opinião de nível mundial, a gente possa ser bem pequeno aqui em Mojimirim hoje. Mas, diante do propósito que você veio aqui, falar da perseguição que acontece pela fé de vocês, e crendo que essa casa, na mesma visão que a minha e a sua, que haja respeito pelas diferenças, que ninguém é tão dono da verdade assim, né, a ponto de afrontar, desrespeitar o outro. Teria alguma coisa que essa casa de leis pudesse fazer pela fé Bahá'í, por essa perseguição, tudo isso que vem acontecendo? Teria, de repente, alguma sementinha aqui que a gente pudesse plantar? Nós temos aqui a possibilidade de fazer moções, de repente enviar, eu não sei se vocês têm representantes do Brasil lá, que a gente possa enviar algo para lá, feito por essa casa. Eu gostaria de ouvir de você. Como que essa casa de leis hoje em Mojimirim, representante da população, né, de 100 mil habitantes, como que nós poderíamos ser úteis para que a gente tentasse amenizar um pouco essa perseguição, essa brutalidade que tem acontecido? Quando eu li da matéria que você mandou, quando fala de montar um júri montado para condenar. Gente, isso é a coisa mais triste do mundo. Você montar para condenar alguém. Eu acho que essa é, meu Deus, é a pior coisa do mundo. Né? Quando está diante do júri, tem que ser justo. Então, eu gostaria que você falasse, tem alguma coisa que essa casa aqui pode fazer. Alexandre, e te dou os parabéns, porque você trouxe pessoas incríveis aqui hoje. Muito bonito tudo que nós ouvimos. Acho muito válido. Acho que todos nós daqui hoje vai sair com uma sementinha diferente dessa casa. Né? Então, passo a palavra para você, Rafael. Eu gostaria de te ouvir. Uma das coisas que a senhora presidente falou aqui sobre essa unicidade das religiões, um dos ensinamentos Bahá'ís é que a luz de Deus é boa, não importa em que lâmpada ela brilhe. O Espírito Santo que flui por sua santidade Jesus Cristo, ela é maravilhosa porque vem de Deus. Assim como Moisés trouxe uma luz maravilhosa, Bahá'u'lláh trouxe uma luz maravilhosa, porque todas são do Espírito de Deus. E a justiça que tanto é tirada dos Bahá'ís no Irã, e infelizmente em alguns outros países as perseguições estão começando a tomar certa velocidade, como no Iêmen, por exemplo, que alguns Bahá'ís já estão começando a ser presos também. E lá a gente sabe que está tendo uma revolução hoje. Bahá'u'lláh fala que a mais amada de todas as coisas, a meu ver, é a justiça. Imaginemos que sem a justiça, nada do que for de direito é garantido, e nada do que for de dever pode ser cobrado. Quando a gente entende que os Bahá'ís perdem os seus direitos, a nossa preocupação não recai só sobre nós Bahá'ís, mas sim sobre cada indivíduo que pode amanhã perder a sua própria liberdade. Pode perder o seu próprio direito à defesa, seu próprio direito à resposta. Então, toda vez que a gente se depara com esses assuntos que aos Bahá'ís causa tristeza, mas ao mesmo tempo a gente sabe que eles estão lutando pela liberdade de muito mais pessoas do que eles próprios, a gente sente uma necessidade de se levantar e agir.
Talvez uma forma, já que foi mencionado sobre as moções, que esta casa tem não só o direito, mas o privilégio de poder fazer de forma oficial, sempre são relatados a nível mundial, para a nossa instituição internacional, que é a Casa Universal de Justiça. O próprio nome da nossa instituição máxima é Casa Universal de Justiça. Nós sempre relatamos para as nossas instituições o que tem sido feito, os movimentos da comunidade Bahá'í, exatamente para ajudar a inspirar outras comunidades a também se mobilizarem. Claro que eu não tenho o direito nenhum de solicitar, de falar o que os vereadores devem ou não fazer. Mas, assim como em 86 a comunidade Bahá'í de Mojimirim foi chamada a se manifestar, a Câmara Municipal pode também, se assim desejar, fazer uma moção de repúdio aos atos, e aí, ser englobado algo desses textos que foram apresentados para justificar tal moção, por tais direitos que nós brasileiros temos, mas que são tirados dos Bahá'ís iranianos. Talvez isso seria uma ação que poderia ter um impacto a nível mundial, quando compartilharmos que mais uma cidade, mais uma entidade governamental, uma autoridade social se mobilizou em prol dessa luta, que não é só dos Bahá'ís. Da mesma forma que não representamos só aos Bahá'ís, também não são só os Bahá'ís que lutam pelos Bahá'ís. Muitos islâmicos escondem Bahá'ís até hoje no Irã, defendem os Bahá'ís e acabam sendo punidos como se fossem Bahá'ís. Porque na lei criminal iraniana, em 2 artigos, o artigo 499 e 500, criminaliza qualquer atividade em apoio a minorias religiosas não reconhecidas pelo governo. E a fé Bahá'í é a maior minoria religiosa no Irã, mas ela não é reconhecida pelo governo. Então ela é um crime ser Bahá'í no Irã. E aqueles que a defendem são criminosos iguais. Então talvez essa fosse uma ação que pudesse ser tomada, se os nobres vereadores assim desejassem, de ser feita uma moção de repúdio ou algo do tipo. Mas claro que aí fica a critério dos vereadores. Sim. Rafael, eu desejo sim fazer. Eu pedi para o vereador Alexandre Sintra se nós pudermos fazer juntos, e a gente deixar à vontade para que os demais vereadores que desejar estão assinando com a gente. E eu vou pedir de antemão. E já peço de antemão que você nos auxilie. Que o senhor nos auxilie a fazer essa moção. Tá bom? Obrigada, viu, pela resposta. Com a palavra, a vereadora doutora Lúcia. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, quem nos assiste. Rafael, eu tive que vir até aqui falar um pouquinho. O Bahá'í, ele prega e ensina as virtudes. A virtude é uma forma de você fazer as coisas corretas, né? Gente, é inadmissível. No meu coração, eu tenho assim, acredito piamente que Deus está lá, como você falou, e que o Espírito Santo atua em cada coração aqui, que o homem, nós, quando sente, sabe que nós não somos nada a não ser o templo dele, do Espírito Santo, só o templo do Espírito Santo, de não deixar pessoas, né, atuarem desta forma, ensinando bem, fazendo bem. Gente, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu irmão como a ti mesmo, se a gente fizesse só isso, Rafael, só isso, ninguém perseguiria ninguém, ninguém faria o mal a ninguém. Então, tem todo o meu carinho, o meu apoio, acho que perfeito. Eu fui assistir um casamento na igreja, sim, e fiquei apaixonada. Eles escolheram o texto para falar. É muito interessante o que ele pregou, foi lindo, maravilhoso. Então, quem fala o bem, quem prega o bem, tem que ser recebido por quem deseja o bem, tá? E que você espalhe, vocês, comunidade, o bem, as crianças se tragam e ensina essa coisa linda. Eu não diria ensinar, é mostrar, né? Porque a gente
tem que dar o exemplo para que as pessoas... Tem que ser espelho, né? Então, eu fiquei muito feliz de... Eu já tinha lido, né, também sobre tudo, e acho isso perfeito. Parabéns. Continue plantando. Uma semente que você consegue cultivar, com certeza derrubará outras sementes e criará outros corações, né? Então, era isso. Parabéns e obrigada por ter vindo e mostrado tanta coisa sensível. Hoje eu falei com a vereadora, um pouquinho antes da sessão hoje, com a vereadora Mara, que as pessoas estão insensíveis. Insensíveis. Não foi isso, Mara? Que as pessoas são muito... Sabe, o essencial é invisível aos olhos. E só vê com o coração. A gente não olha a essência. As pessoas são lindas. A gente tem que buscar onde está a essência dele. Não é isso? É isso. Boa noite, gente. Com a palavra, o vereador Dirceu Paulino. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Bom, gostaria de parabenizar a comunidade Bahá'í que se encontra aqui hoje, em especial a Goli, amiga da minha família, da minha esposa, há muitos e muitos anos. Acompanhamos aí a devoção dela a toda essa luta da fé Bahá'í. Eu sou um vereador muito ligado ao esporte. O esporte abriu portas para mim que talvez eu não tivesse tido oportunidades iguais em qualquer outro ramo que eu tivesse escolhido. E uma dessas portas foi poder ter experiências, de viver em outros países e acabar tendo essa convivência com a religião diferente da minha. Eu moro num país cristão, mas já morei em país ortodoxo, já morei em país islâmico, e entre os 43 países que eu conheço, um deles é o Irã. Então, eu fiquei 15 dias disputando um campeonato asiático no Irã e presenciei algumas coisas que me chamaram a atenção, justamente sobre essa polícia que tem, né, que eles chamam para quando tem alguma divergência religiosa. Então, eu luto tanto pelo esporte porque eu sei que o esporte pode abrir portas para outras pessoas, assim como abriu as portas para mim. Por isso que eu estou sempre buscando ampliar, fomentar o esporte até onde eu consigo. Eu estou falando isso porque essa experiência que eu tive me fez um homem diferente. Hoje em dia, eu sou bem diferente da pessoa que eu era antes de ter essas experiências e morar em países de religiões diferentes. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: a comunidade Bahá'í de Mojimirim, vocês conseguem fazer alguma coisa por essas pessoas que são perseguidas, por exemplo, no Irã? Essas pessoas têm como vir para cá refugiados? Vocês conseguem trazê-las? Ou então vocês conseguem ajudar de alguma forma, uma forma financeira, de repente, essas pessoas que estão passando por esses problemas fora do Brasil? Eu tenho essa curiosidade, porque aqui nós vemos o trabalho sério, né, toda essa devoção que eu disse que eu acompanho através da Goli, essa dedicação sobre a fé Bahá'í, e eu tenho essa curiosidade, se vocês conseguem fazer alguma coisa por eles lá, e se de alguma forma, com a união de todos, talvez nós pudéssemos ajudar concretamente nessa ação, principalmente para ajudar quem está lá. Porque, como foi dito aqui talvez não tenha problemas, vocês conseguem mostrar a fé de vocês de uma forma ampla, sem perseguição. Então, a gente tem que pensar nos perseguidos. Como que a gente pode ajudar efetivamente os perseguidos? Vocês têm algum caminho? Essa é a minha pergunta. Boa noite. Uma das maiores dificuldades que toda pessoa que é perseguida, não importa qual a razão, sofre muito,
que uma das primeiras coisas que é cortada é a comunicação dessas pessoas. Em países como o Irã, as mídias são controladas pelo governo. Embora ainda consiga ter algumas redes de acesso com Baha'is do Irã, os Baha'is de fora são estimulados a não fazerem esses contatos, porque uma vez que o contato é criado, o governo consegue rastrear. Então, infelizmente, as ações se limitam muito quando fala de indivíduo para indivíduo. Como se eu mandasse a mensagem para um tio que mora numa outra cidade e não tivesse problema. No Irã tem. Porque eles vão identificar quem são as pessoas e onde elas estão. E muitas vezes encontram naquela situação, escondidas nas casas de pessoas islâmicas, e os Baha'is não querem criar problemas. E imagina que se eu for descoberto, aquele amigo que está me salvando a vida vai ser preso por minha causa. Mas as instituições Baha'is, elas sim conseguem criar contatos e redes para acessar essas pessoas. Por isso que, dentro da comunidade Baha'i, essas ações de manifestações contra as perseguições são feitas através das instituições. Os indivíduos são estimulados a compartilharem sobre as informações, mas não tentarem fazer contato com as pessoas de lá. No Brasil, hoje, graças a Deus, a nossa instituição nacional ela tem um escritório bem desenvolvido relacionado a assuntos com sociedade e governo e que tem contato direto com o Palácio do Itamaraty. Então, várias ações acontecem de forma periódica, exatamente conseguindo informações de pessoas de lá, de Baha'is de lá, localizando elas e muitas vezes, se possível, ajudando na questão de exílio. Hoje, os exílios elas estão em menos quantidade, obviamente, do que nos anos 80, quando foi realmente um êxodo muito grande devido à Revolução Islâmica. Mojimirim e Sultaniye recebeu dezenas e dezenas de iranianos aqui. E, naquela época, o próprio vice-cônsul do Itamaraty vinha com regularidade para Mojimirim para poder estar tratando aqui com as instituições que cuidavam dos Baha'is para poder saber quanto mais iranianos poderiam estar recebendo. Hoje, então, toda essa ação direta para ajudar os Baha'is lá se limitam, infelizmente, pela segurança deles. Mas, quando nós sentimos que tem apoio social, apoio das comunidades, em relação à defesa deles, as instituições Baha'is prontamente começam a divulgar, porque isso começa a trazer peso. Uma vez na Assembleia Geral da ONU, uma vez no Conselho de Segurança, uma vez no Conselho de Direitos Humanos, e traz que 500 mil comunidades, 20 milhões de pessoas se manifestaram, traz uma preocupação maior ao assunto. Por isso que cada pessoa se manifestando, e hoje com rede social a gente tem essa possibilidade muito forte de cada indivíduo poder ter o seu espaço para fala, é a forma, infelizmente, reduzida, mas é a forma que nós temos mais clara de estar fazendo isso. Com a palavra, o vereador Sinoé. Boa noite a todos e a todas. O que está escrito aqui? Tenta adivinhar. Tenta adivinhar com o seu coração, vai. Com o seu coração. Agradecer a Deus todos os dias. Todos os dias. Eu gostaria de iniciar minha fala citando meus amigos Luizinho Guarnieri e o Felipe. Por que estou citando essas duas pessoas? Felipe, Luizinho, duas pessoas idôneas, duas pessoas honestas. O Felipe, muitas das vezes, foi citado nesta tribuna pela sua competência.
e meu querido Luizinho e Felipe. São irmãozinhos, né? Fazem parte integralmente da maçonaria. Isso não denigre de jeito nenhum. Faço bem e não veja quem. E as ações que vocês fazem, muitos que criticam vocês não têm coragem de fazê-lo. Deus abençoe vocês. Só tenho que agradecer. O Luizinho esteve aqui como vereador e jamais cometeu um ato de improbidade. Felipe, repito, várias vezes, é exemplo e ajuda outros assessores, inclusive o meu, Renan, agradeço. Então, mais uma vez, para que rotular? Temos que conhecer e reconhecer o trabalho. Tenho amigos, Mara, na igreja evangélica. Tem alguns amigos evangélicos que me consideram um grande amigo. Não sei se pelo tamanho ou pela minha alegria, graças a Deus. É? Então, publicamente, Luizinho, você e Felipe, meu reconhecimento. Tivemos aqui na nossa casa de leis um outro irmãozinho, Jorge Setoguchi. E está sempre fazendo as ações, boas ações. Meus amigos Bahá'í, gratidão, gratidão, gratidão. Vocês estão no local, como diz Alexandre, que se defende a democracia, mas é muito regido pela vaidade, e isso estraga tudo, infelizmente. Nós, não por sermos vereadores, mas nós seres humanos, nós somos só vaidade. Vaidade, vaidade, vaidade. Nada mais que vaidade. Não somos, às vezes não admitimos, mas no fundo somos vaidosos. Infelizmente, infelizmente, somos humanos, somos falhos. Citou Deus é um só. Ele realmente, ele acertou, porque ele falou com o coração. Só tenho que agradecer a vocês, as ações de vocês. Independente, eu conheço, fui várias vezes na sede de vocês. Também lecionei na AME, onde vários meninos e meninas, nós estamos sempre aprendendo. Constante aprendizado. Mais uma vez, agradeço a Deus pela oportunidade de ouvir só palavras boas, porque esse local precisa de muito mais palavras boas, porque às vezes damos lugar à ira, à inveja, principalmente a palavra que eu mais uso aqui, que nós somos só vaidade. Nós não temos poder nenhum. O único que tem poder, o resto é conversa. Vou citar a minha mãe, Dona Luzia, meu anjo da guarda. Ela dizia assim, Alexandre, na sua simplicidade, Dona Luzia dizia o seguinte: se você for cortar o pé de todos os burros, você vai ter que cortar o seu também. E minha avó dizia, quando estiver fazendo sol, leve o guarda-chuva. Mas quando estiver chovendo, você que sabe. Na sua simplicidade, mas na sabedoria de pessoas que nunca foram na escola, mas falavam com o coração. Não tenho nenhuma pergunta, só gratidão. Desculpa a rima, mas é com emoção. Posso te dar um abraço? Por favor. Nossa, acabei de olhar para fora e vejo a igreja, qual o nome? Universal. Você fala bonito, você fala universal. E temos aqui Admir, que é o representante. Que grandes ações faz Admir. Todos fazemos tal, mas vamos procurar não falar eu fiz, tá? Não tem valor. E fé sem obra não tem valor algum. Fiquem com Deus. Rafael, nós não temos mais vereador inscrito, você pode fazer as conclusões finais, tá bom?
Amigos, comentando sobre esses dois últimos ensinamentos da querida mãe e avó do nosso vereador, Dona Luzia. Eu lembro dela com você andando na cidade, mas sempre. Dentro dos ensinamentos barrais, uma das frases que se encaixa, se conecta com esses dois ensinamentos maravilhosos, é que a melhora do mundo pode ser realizada através de ações puras e boas, de conduta louvável e digna. Essa é a transformação que cada um tem o poder de fazer, seja na sua vida individual, daqueles a quem nos conectamos, daqueles a quem nós convivemos. No material que foi enviado para os vereadores, infelizmente os amigos que estão assistindo não tiveram acesso a esse material, mas além da carta, também tem uma oração Bahá'í, que a Fé Bahá'í tem várias orações reveladas pelos manifestantes e que nós fazemos no início das nossas reuniões, dos nossos encontros. E também tem uma revista para a melhora do mundo. Nessa revista, ela foi escolhida especialmente para ir nesse kit para as autoridades, para os vereadores, exatamente porque ela é um contraponto ao que é dito sobre os Bahá'ís no Irã e em outros países onde as perseguições estão começando. Ali é uma síntese do que tem sido construído, não pelos Bahá'ís, mas junto aos Bahá'ís. Porque os Bahá'ís são parte de um processo e não são exclusivamente deles o processo. Ali fala sobre a questão da educação, questão da saúde, ação social. Então a gente deixa como uma sugestão que os amigos que têm interesse leiam mais sobre esse material. Se desejarem saber mais ainda, a comunidade Bahá'í sempre está à disposição. Na carta tem o nosso endereço na sede Bahá'í local, tem também o nosso endereço de e-mail, WhatsApp, a forma que quiserem entrar em contato. E sempre que precisarem e que a comunidade Bahá'í estiver no pensamento de vocês como alguém que possa contribuir para algo que a sociedade precise, alguma transformação, alguma melhoria, a comunidade Bahá'í sempre está à disposição, nem que seja para criar um fórum de consulta, que a gente traga ideias, que a gente traga perspectivas, e que assim a sociedade possa avançar, assim que a nossa municipalidade possa prosperar. Então essa é a mensagem que a comunidade Bahá'í queria trazer, mesmo que a razão inicial fosse algo tão triste como perseguição, como destruição de sonhos, de vidas. A gratidão que o nosso vereador trouxe é a mesma que nós da comunidade Bahá'í aqui presentes, os que também não puderam estar. Gostaríamos de compartilhar com todos pela oportunidade criada e que a gente lembre sempre que nada é feito exclusivamente por uma pessoa, mas sim pelo coletivo das pessoas. E que, de novo, aquela mensagem no final da carta, que tão potente é a luz da unidade, que pode iluminar a terra inteira. Muito obrigado, amigos. Vereador Alexandre Sintra. Bom, eu só quero agradecer mais uma vez a toda a comunidade Bahá'í, a Goli, a você, Rafa, por ter vindo aqui. Eu vou te dizer uma coisa, a Dina não está nem sabendo disso. Se eu tivesse o direito, de ter 2 assessores, você com certeza faria parte do meu time. Seria eu, a Dina e você. Você tenha certeza disso. É o poder da oratória. Você não tem noção de como você prendeu a atenção de todos. Continue, eu sei que você está estudando muito. Continue. O seu caminho é brilhante. Tenha certeza disso. Não, a Dina está junto. Eu, a Dina e o Rafael. Obrigado a todos pela atenção que vocês tiveram com o Rafael, com a comunidade Bahá'í. Boa parte dos vereadores participaram, tiveram a curiosidade de saber, fizeram as provocações positivas. E hoje, esse momento, Goli,
entra para a história de Mojimirim, né? Este momento entra para a história de Mojimirim. Numa semana tão importante que a nossa querida Mojimirim completa 253 anos. E a presença da comunidade Bahá'í aqui, enraizada nessa cidade, só fortalece esses laços. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Obrigado mesmo. Agora eu queria, então, convidar, senhoras e senhores, a presença de uma iraniana da comunidade Bahá'í, a Neda. Por gentileza, Neda, pode entrar, entre aqui. E a Neda vai cantar para a gente um trechinho de uma oração. Bem-vinda, Neda. Boa noite a todos. Meu nome é Neda. O que mais que eu posso falar? Vereadores, vereadoras. Fui pedido para eu fazer uma oração e na Fé Bahá'í a gente, principalmente no Irã, a gente entoa a oração. Como vocês sabem que faz parte da cultura. Então eu vou fazer uma oração, mas pode ficar à vontade, pode sentar, pode ficar a pé, não tem uma ritual não. Então essa oração é revelado por Abdu'l-Bahá, que é filho de Bahá'u'lláh. E nessa oração é sobre a unidade, e ele chama todos os seres humanos para se unir e servir a humanidade, em qualquer capacidade, em qualquer forma. E ele fala que nesse momento é tão crucial e nosso tempo é tão pequeno para servir um e outro, que vai passar rápido. Então, com licença de todos. ای بنده حق همتی بنما و دامنی به کمر زن و قصد مقامی بلندتر از افلاک نما. ای بنده حق رخش سری حاضر میدان وسیع موجود گوی سعادت در پیش و چوگان عنایت در دست. وقت جولان است و ربودن گوی از میدان. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم. بشتاب بشتاب که وقت تنگ است و آهنگ مطرب نزدیک به انتها. اگر در این بزم کف نزنی دف نزنی آواز نخوانی شهناز بلند نکنی دیگر در چه زمان مخمور و من
مسجدي والبهاء عليك Rafael, desculpa, seu nome? Neda. Ineda? Neda. Muito obrigada. Não tem como não se emocionar aqui. Além da sua voz maravilhosa, a forma que você entoa, muito lindo. Obrigada, viu? A gente agradece. Rafael, seja sempre muito bem-vindo a essa casa, a todos que estão acompanhando. Essa noite foi uma noite mágica para nós. Muito obrigada de coração, viu? Essa casa é a casa de vocês também. Fiquem sempre muito bem-vindos, sempre muito à vontade. Obrigada, viu? Boa noite.